Fala galera, Insurecast na área, começando aqui mais um episódio. Eu, Rafael Bruno. E Rodrigo Arasaki. E hoje recebendo aqui uma pessoa que eu acho que vai ser de muita valia pro mercado, certo? Pro mercado, não só pro mercado, para as pessoas que forem assistir. Sim. Então compartilhem o vídeo para chegar em mais gente possível, porque isso aqui é uma utilidade pública praticamente. Boa. André Yamaguchi, da Great Thinkers. Obrigado, cara. Obrigado, gente. Bom estar aqui com vocês. É isso aí. Valeu. E antes de a gente começar o nosso vídeo aqui, nosso incrível bate-papo, vamos aos nossos patrocinadores. Conheça a OpenTech, uma empresa que traz com tecnologia soluções para alta performance em gestão logística e gerenciamento de risco. Líder em operações logísticas e intermodais, embarcadores com operações complexas nos nichos de medicamentos, linha branca, alimentos e frigorificados. Conheça a OpenTech pelo Instagram, LinkedIn ou acesse o site opentechgr.com.br. Valeu, OpenTech! Boa! Se você é do ramo de seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de risco e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias, sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá, eles consideram que missão dada é missão cumprida, Japinha. Valeu, Veleda! Integrar informações e processos de risco, controle de jornada de motoristas e logística em transporte é com a Tráfego Sistemas. Somos uma fábrica de soluções em software. Nossos produtos ajudam empresas a gerenciarem e integrarem processos e tecnologias para monitoramento e localização de objetos rastreáveis, cargas ou veículos. Tudo isso de uma forma automatizada e de maneira segura, rápida e eficiente, com garantias e resultados operacionais efetivos. Tráfego Sistemas. Garantimos processos, maximizamos resultados. Valeu, Tráfego. E quer entender melhor como funciona um integrador? Boa. Será que é integrador mesmo? É verdade. Vê lá no vídeo do Michel da Tráfegos aí. Valeu, Michel. Fechou? Um abraço. E, como sempre aqui, deixando aqui mais uma sugestão de literatura. Plano de Saúde e Superior Tribunal de Justiça, de Augusto Frank Darrington, Bernardo Frank Darrington. Tomara que eu fale certo esse nome, pessoal. Aí, ó. Busquem lá na editora Roncarate esse livro aí que tá lá disponível, tá bom? É isso aí, galera. E antes de a gente começar o nosso incrível bate-papo com o Andrezão aqui, não deixe de se inscrever no canal, deixar aquele like maroto, clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos. Toda quinta-feira vai pro ar, às 7 da noite. Compartilhe com os amiguinhos, com a família. Dê aquele apoio, aquela moral lá, galera. Valeu. E se quiser patrocinar a gente, patrocínio@insurecast.com.br. Ou não quer patrocinar, mas quer ajudar, tem aí os super stickers, valeu, superchat. A gente agradece o apoio. E boa também. E comentem deixa no comentário lá quem vocês querem que a gente traga. O André também foi uma boa indicação aí da galera aí que nos acompanha. Escrevam lá, dê o feedback também. Se quiser meter o pau em mim, no Rafa também, tamo junto, cara. O importante é vocês escreverem lá alguma coisa. É isso aí. Vamos lá? Isso aí, vamos lá. Andrezão, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite novamente. Pô, eu assisti tua palestra, tua aula que eu tive lá na empresa lá e foi sensacional. Falou muito bem, cara. Falou muito bem. Ainda bem. Dia que eu só liguei pro Rafa e falei assim, cara, mano, a gente precisa falar com o André e tal, não sei o quê. Obrigado aí e tamo junto. Eu tô animado pra estar aqui hoje. Eu nunca fiz nada assim antes. Então, está aqui nesse podcast, tô aprendendo com vocês. Então, bora lá, turma. Não, é isso aí. E, Andrezão, conta um pouco aí da sua trajetória, porque você é um cara bem comunicador. Eu vi um cara com um poder de voz, assim, de convencimento. Como que você chegou até onde você tá hoje? Como que foi isso aí? Rodrigão, você sabe que geralmente japonês não tem esse muito dom da comunicação, né? É verdade. Mas o que é interessante, hoje eu trabalho numa empresa chamada Great Thinkers, sou um dos principais facilitadores da empresa. E quando a gente fala, você falou aula, a gente fala que é treinamentos ou workshops. Ah, boa. Nesse sentido, qual que é a diferença de um treinamento para uma aula? Se fosse numa aula, geralmente como que é uma aula? Ah, é você sentado, um professor falando ali, teoria e... Uma lousa. E você anotando, e depois vem a prova, e você tem que ficar estudando de novo e se... Exatamente, mais ou menos isso. E aí quando a gente fala em aula, vem alguns traumas de infância e juventude, certo? É. Como foi o treinamento? Foi assim? Não, foi dinâmico, ficou legal, todo mundo participando, cara. Foi legal, cara. Exatamente. Tanto que eu falei, mano, você tem que falar com o cara, meu. E essa é a diferença. Um treinamento, você traz o melhor das pessoas. Todo mundo tem conhecimento. Eles já têm algum conhecimento prévio, experiência que você precisa usar durante um treinamento ou workshop. Então,
hoje, talvez muitas pessoas perguntem, mas o que você fez, André? O que você estudou para ser um facilitador ou treinador? O que eu estudei não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Eu me formei em negócios internacionais nos Estados Unidos, morei lá por 10 anos, me formei em administração também. Quando eu vim para cá, fui gerenciar uma empresa de treinamentos. Foi ali naquele momento que, talvez 5 anos depois de gerenciando a empresa, eu entrei sem querer numa sala. Porque a facilitadora estava grávida. Ela ligou pra gente na noite anterior e falou, André, não vou conseguir. Você faz o treinamento, mas como assim? Entrar na sala de ela, falei, André, tem um manual, só lê aqui, vai lá e você consegue. E o treinamento era sobre falar em público. E eu falei, caramba, foi o desafio da minha vida. Mas depois daquele momento, me apaixonei pelo tema. Hoje, para mim, é um dos temas que eu mais gosto. Então, um resumo que eu daria para você, apesar de todos os empregos, trabalhos que eu tive, né? Nos Estados Unidos eu tive uma empresa de limpeza, aqui no Brasil gerenciei essa empresa de treinamentos corporativos. Hoje eu sou facilitador de uma empresa, que é a Great Thinkers. E todo o nosso conteúdo não é nada técnico. Eu sei que muita da sua audiência é uma audiência mais técnica, certo? Sim. Hoje espero que as perguntas que venham para mim não sejam técnicas, sejam comportamentais. Boa. Porque é isso que a gente trabalha, treinamento comportamental. E como é que você chega nisso, André? Como é que você chega assim, a estudar o tema? O que você estuda? Como que a gente se aperfeiçoa nisso aí? Essa é uma boa pergunta. Geralmente, e mesmo quem está nos escutando agora, nós temos um tema que somos muito bons e a gente faz o quê? Estuda aquele tema. Isso. E a gente fica meio que especialista naquele tema, certo? É normal para cada um de nós. Eu estava seguindo esse caminho. Mas aí quando eu me tornei facilitador da empresa e comecei a perceber algumas demandas do mercado, alguns déficits com respeito a treinamentos específicos, eu comecei a abrir meu leque dizendo, turma, o que vocês estão precisando hoje aí? Então, eu não sei se eu posso mencionar nomes aqui. À vontade. A Cris Ayak foi a primeira que me ligou e falou assim, André, preciso de um treinamento neste tema e não encontro no mercado. Você faz? Me dá 2 semanas e eu faço esse treinamento. E eu ia estudar sobre aquele tema e fazia a entrega. Então a Cris Ayak, que hoje está a nossa diretora lá do Suíça, foi uma das primeiras a pedir temas diferentes onde eu tive que estudar sobre esses temas. Mas nos últimos anos, porque eu não foquei apenas em técnicas de apresentação, foquei em negociação, feedback, conversas difíceis, etc., comecei a perceber que todos os temas comportamentais têm uma ligação com o tema falar em público, que é muito do que nós vamos acabar falando aqui hoje. Sim. Então, por mais que você me diga, André, você estuda sobre o tema? Sim, dá para você se especializar e ficar bom no tema. Mas você quer ser realmente bom em alguma coisa? Estuda outros temas aleatórios ao seu redor. Porque o seu cérebro começa a fazer conexão com esses temas que você acha que você nunca vai usar na sua vida. Só que vê o podcast de vocês, é só olhar, pegar qualquer um dos vídeos. Vocês trazem referências de escola, faculdade, de amigos, temas que vocês não são especialistas, mas vocês foram aprendendo durante sua vida. E vocês têm uma paixão sobre o tema, conhecem um tema, vivenciaram um tema. E isso traz valor para o podcast, para a conversa de vocês, não é? É a mesma coisa no treinamento. Se eu focasse apenas em técnicas de apresentação, eu acho que não seria tão legal como saber outras técnicas comportamentais, estudos diferentes e trazer esse valor para dentro de um treinamento. Puxa, que legal, André. E assim, quando a gente fala de técnicas de apresentação, de você falar em público, eu, por exemplo, sou um cara... Eu sempre fui muito tímido, assim. Muito não, tímido, né? Eu sempre tive problema com isso. Inclusive, o podcast me ajudou um pouco nessa questão também, em algumas vivências passadas em trabalhos em áreas comerciais. Como uma pessoa tímida consegue desvencilhar, consegue falar em público? Existe treinamento, existe técnicas, dá para aperfeiçoar essa questão? Você se considera tímido também? Também. Eu até brinco que, assim, numa fase da minha vida, eu chegava num lugar, sei lá, que tinha muita gente, e saía era capaz de eu não ter conhecido ninguém. Até eu comecei a fazer o karatê me ajudou muito, assim, nessa questão de se relacionar com as pessoas, enfim. E aí, hoje, talvez, num lugar que eu sei pessoas, eu saio com 2 amigos. Conheceu pelo menos o Rodrigão durante a vida aí. E isso é interessante. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo agora também deve achar, também sou tímido. Não tenho coragem de fazer amigos, etc. E você mencionou a experiência do karatê, certo? Sim. Talvez quem está nos escutando agora vai se relacionar com o que a gente vai conversar. Quando a gente fala sobre timidez, tem uma autora chamada Susan Cain. Ela lançou um livro chamado O Poder dos Quietos. E é interessante que ela diz que tem uma diferença entre timidez e introversão. Introversão é uma preferência. Às vezes você não vai querer ir para a praia no final de semana, você prefere ficar sentado assistindo o seu Netflix, certo? Só você ali sozinho na sala. Então, ser introvertido, ela diz que é uma preferência para muitos de nós. Alguns dizem que é o seu perfil de comunicação, etc. Ela diz que timidez não.
timidez é um obstáculo. E de acordo com ela, timidez é um medo excessivo da avaliação negativa de outras pessoas. É verdade, cara. Porra, quantas vezes eu falei assim, puta, eu vou falar isso, será que a pessoa vai pensar de mim? Será Não é? Você já É pensa o numa coisa- julgamento, Só coisa digamos. errada, O né? julgamento, E é interessante que quando estamos num treinamento sobre falar em público e a gente pergunta, tá bom, qual é o seu maior obstáculo, desafio? Para a maioria das pessoas, e tem estudos diferentes que dizem que falar em público é um dos maiores medos da humanidade. Mas quando você vai a fundo, é meio tendencioso, não é bem assim. Mas eu acredito que para muitas pessoas, falar em público é um grande desafio. E quando eu pergunto um pouco mais, tento explorar por que é um grande desafio, vem essa parte de julgamento. Eu tenho medo de ser julgado, do que as pessoas vão falar, etc. Então, eu acho que seria muito comum para todos nós que estamos aqui, ou os que estão nos assistindo agora, para nós nessa sala, falar, sou tímido. Mas quando, na verdade, é um medo ali que a gente tem, ali que muitos de nós temos, de uma avaliação negativa de outras pessoas. Tem uma autora que eu gosto bastante, o nome dela é Vanessa Van Edwards. E eu até recomendaria para quem está nos assistindo procurar por um site chamado TED.com. TED.com, certo? Tecnologia, Entretenimento e Design. Esse TED quase foi à falência, né? Antes do Chris Anderson assumir. E eram palestras que duravam às vezes horas, ou alguns deles eventos de dias. Hoje não. Se você assistir um TED, qual é a duração de um TED? 15 minutos, 10. Exatamente. É. Vai de 10 a 18 minutos. E é interessante que neste TED você vai encontrar grandes especialistas de áreas diferentes que em 18 minutos te passam uma mensagem sobre o grande estudo da vida deles, certo? Vanessa Van Edwards, você não encontra no TED.com. Você vai ter que procurar no site oficial do TED no YouTube e vai procurar por um TEDx, o TEDx, que são eventos locais. A Vanessa Van Edwards tem um livro chamado Cativar, Captivate, não tem em português ainda. E aí quando se fala de timidez, como é que a gente vence essa timidez? E agora eu espero poder lembrar o que ela disse. Ela disse algo como, o que vem primeiro? Poder ou... Qual é a palavra que ela usa? De você se sentir bem com você mesmo. Peraí. Autoestima? Mais do que autoestima. Autoconfiança? Autoconfiança. Obrigado. O que vem primeiro? Autoconfiança ou poder? Ela joga essa pergunta, né? Eu fiquei pensando, mas o que é que vem? O que vocês acham? O que vem primeiro? Americano, você vai notar que todo livro, vídeo, filme, eles gostam de usar a palavra poder, né? Esse poder é você se sentir poderoso, tomar decisão, estar à frente, influente, etc. Empowerment, que você fala, alguma né? coisa assim. Eu acho que a autoconfiança deveria vir primeiro. Você estando confiante daquilo, talvez te traga mais poder. Inspira um certo poder. Não sei. né? Boa. E é exatamente o que ela diz. Ela fala que para você se sentir mais poderoso, você precisa de alguns pequenos momentos brilhantes na sua vida. Então, quando vocês estão aqui no podcast, faz um comentário incrível, como é que você se sente? Pô, cara, foi animal verdade, que eu falei cara. aqui, né? É verdade. Entendeu? Como eu agora. Eu acabei esquecendo aqui o que eu tinha que falar e fiquei já me sentindo meio mal aqui, mas é exatamente isso. Quando você tem esses pequenos momentos brilhantes, você vai construindo essa confiança. Quando você vai pro karatê, começa a aprender algo, começa a fazer amigos lá, começa a se relacionar com pessoas, esses pequenos momentos de confiança ou brilhantes que você teve no karatê, você começa a levar para sua vida pessoal. Então, turma, eu diria, não começa tentando falar bem em público, vou para uma apresentação, vou me expor na frente de 30 pessoas ou mais. Não. Vai fazer um ótimo comentário numa reunião. Vai fazer um ótimo comentário para alguém, alguma coisa que você estudou, sabe muito bem. E vai construindo essa confiança. Agora, sobre confiança, existem estudos diferentes hoje. Eu mencionei do TED, vocês vão procurar lá uma pessoa chamada Mamy Cuddy, Cuddy. Ela tem um livro chamado O Poder da Presença. E vocês me cortam quando eu estiver falando demais. Não, na cara, cabeça, vamos porque, lá, cara. Show de bola. Porque mano. esse é um dos melhores estudos. E para quem está escutando a gente agora, eu acho que esse vai ser um dos mais valiosos. Primeira coisa, durante 15 anos, ela estudou algo que era qual é a primeira impressão que as pessoas têm de nós. Assim que as pessoas abrem esse vídeo e olhem vocês, o que elas se perguntam? Quando elas estão me vendo agora pela primeira vez, nem me conhecem, eu sou convidado no seu canal. Será que elas estão em casa se perguntando, quem é esse André? Por que eu devo escutá-lo? Diz ela que nós nos fazemos 2 perguntas. Então, talvez no nosso podcast de hoje, se vocês puderem anotar essas perguntas, vão ser as mais importantes que vai reger a maneira que você interage com as pessoas. As 2 perguntas são, primeiro, posso confiar em você? E a segunda é, posso respeitar você?
Interessante que a palavra confiança no livro estava ligada à afeição. A palavra em inglês era warmth, um calor humano, certo? A palavra respeito estava ligada à competência, credibilidade. Perfeito. Olhando o público desse canal, se nós perguntássemos agora qual dessas duas perguntas é a mais forte, que rege as suas interações diárias, comunicação, talvez muitos diriam que é o respeito, ligado à credibilidade, conhecimento, competência. Perfeito. Uhum. Ela estava com um grupo de altos executivos e ela joga essa pergunta. A maioria responde isso, respeito. E ela para um pouquinho e fala, deixa eu te perguntar de novo, você trabalharia com alguém que você confia, mas não respeita? Tecnicamente, competência, credibilidade. E aí teve alguns risinhos lá na sala, todo mundo olhando um pro outro, meio falando, meio que acontece isso hoje. Então sim, a gente faria, tá bom? Ela olha de novo pro grupo e fala, tá bom, deixa eu fazer uma outra pergunta. Você trabalharia com alguém que você respeita, mas não confia? Os risinhos sumiram, todo mundo começou a fazer o que você está fazendo agora, Rodrigo, balançando a cabeça dizendo, não, Confiança não pra mim faria é isso. tudo. Então confiança é mais forte. Ainda mais num mercado como o nosso, que é seguro, que Tem que transmitir ser confiança. Perfeito. E às vezes a gente foca em transmitir o quê? Competência. E a gente esquece de transmitir a confiança. Então, você tem que transmitir os dois. Então, saiba que as pessoas estão nos julgando pelos dois, pelas duas perguntas. Essa mesma Amy Cuddy descobriu que a postura, a nossa postura, maneiras que nós caminhamos, que nós ficamos sentados, conversamos com as pessoas, tem um impacto na maneira, não como elas nos percebem, mas em como nós nos sentimos. Quando você está chateado, triste, cansado, com medo, né? Para aquelas pessoas que vieram aqui no podcast antes de mim, que foram convidadas, eu tô sentindo aqui minha barriga, um friozinho aqui na barriga, certo? Quando a gente se sente assim, como que é o nosso corpo? Dá uma... Não é? O ombro vem um pouquinho para frente, a perna joelho junto dá uma... aqui. Exatamente. Você tenta manter uma posturinha ali, né? Até fica meio rígido, certo? Exato. A mão talvez venha para cá, cruza o braço, desvia o olhar, etc. Tudo isso manda uma mensagem para o seu cérebro, dizendo que você não está bem. E o nosso cérebro, a grosso modo, nós temos aqui o córtex pré-frontal e o cérebro límbico. O córtex pré-frontal é responsável para assimilar a informação, terminar aquilo que você começou, entender números, né? Você falou que é muito bom de matemática. O cérebro límbico, não. O cérebro límbico é para salvar a sua vida. No momento que você está numa situação, que você está desconfortável, acha que vai passar vergonha, que as pessoas vão julgar você, qual é o cérebro que vem à tona? Não é o córtex pré-frontal, é o límbico. E o límbico diz, bate e sai correndo. Essa é a reação dele. Então, muitas vezes, essa é a reação que nós temos quando estamos nervosos, num evento, fazendo uma reunião, com alguém um pouco mais agressivo na nossa frente. Se você quer começar a construir mais confiança, você começa a trabalhar o seu corpo primeiro. Até mesmo, engraçado isso, antes do psicológico. Tipo o quê? O corpo, você diz o seguinte, o quê? Exercício? Postura, assim? Postura, Essa Amy Cuddy, ela conta no TED dela e muitas pessoas não entendem. Eu acabei lendo os 2 livros dela e eu comecei a pegar um background, uma história por trás do que era o TED, né? E no TED ela menciona que ela está dirigindo uma caminhonete com as amigas dela, ela está dirigindo, uma amiga do lado mantinha ela acordada e outro dormindo atrás, e elas estavam indo visitar outra faculdade. E elas trocam. A Amy vai dormir no banco de trás, a amiga que mantinha ela acordada agora vai dirigir, e a que estava dormindo mantém a que está dirigindo acordada. Só que as duas da frente dormem. Ué? As duas da frente dormem. Que não podia. A caminhonete capota, agora a Amy é a única sem cinto de segurança. Ela é ejetada do carro, bate a cabeça na estrada e dias depois ela acorda no hospital depois de um coma. E é interessante que no TED ela menciona sobre isso, mas a gente não entende muito bem. Ela fala, olha, o médico disse que teve um desvio no meu QI. E ela brinca, fala, desvios raramente são para cima, é o que ela diz. Então, naquele momento, o médico fala, olha, Amy, você vai ficar ativamente funcional. Mas você não vai mais conseguir voltar para a faculdade, você não vai mais conseguir voltar para trabalhar. E ela entra em desespero, porque ela é conhecida como uma pessoa inteligente. E tirar essa inteligência dela afetou o que ela acreditava nela mesma, né? E é interessante que anos depois, acho que eram 5 anos depois, que a turma já, amigos dela se formaram e tudo mais, ela começa a voltar. No TED ela fala, uma amiga da família de uma grande universidade chama ela para trabalhar com ela. Depois de algumas semanas trabalhando com essa amiga, fazendo pesquisa, ela entra no escritório da amiga chorando e fala, preciso ir embora daqui. As pessoas vão perceber, ela, Amy, aconteceu alguma coisa? Fala, não, as pessoas vão perceber, eu não deveria estar aqui. Ela, Amy, alguém fez alguma coisa com você? Aí a Amy fala, eu me sinto uma impostora.
Naquele momento, é que ela queria ir embora para casa, ela não fala muito sobre isso, mas a amiga dela, que é a coautora do livro, né, que foi a mentora dela, começa a gritar com ela, falando: não, senhora, você enxuga essas lágrimas agora. Volta pro laboratório e você finja até você conseguir. Sabe aquela famosa frase americana, fake it until you make it, né? Fala, você finge até conseguir. E aquilo ficou muito gravado na mente dela. Mas a propósito, olha essa frase que ela diz: eu me sinto uma impostora. Existe um estudo que é Síndrome do impostor. Já ouviram falar sobre isso? Eu já Síndrome do impostor? ouvi, mas eu não lembro o que era. Já ouvi isso aí. Turma, olha que louco essa síndrome do impostor. Ela diz que em algum momento da nossa carreira, da nossa vida, nós vamos sentir que nós não somos bons o suficientes para estar onde estamos. Que nós somos impostores fazendo o que nós estamos fazendo. Só que não para aí. Essa síndrome diz que alguém vai descobrir. Atinge 7 a cada 10 pessoas. E atinge mais mulheres do que homens. Tá bom? Essa é a síndrome do impostor. Essa síndrome é tipo assim, tem a ver com questão de confiança ou só na parte de tentar passar alguma coisa que realmente a pessoa não é? Eu vou dar uma resposta com um comentário de uma outra autora, porque eu não sou especialista, eu fico com medo de colocar isso aqui ainda mais gravado. Não, beleza. Mas tem uma autora chamada Olivia Fox Cabane, lançou um livro Poder da Carisma, e ela diz que ela tem visto essa síndrome, ela diz que não tem uma raiz para essa síndrome, eles não conseguem descobrir de onde vem ainda. Mas ela tem visto ao longo da carreira dela, estudos, que quanto mais especialista, melhor é a pessoa na área dela, mais essa pessoa sente a síndrome do impostor. Interessante, né? Caramba. Eu fico imaginando, não sei, talvez porque a gente... Ele conhece tanto. Não, mas isso aqui não é Exatamente. simples. Qualquer um, entendeu? Sei lá. Talvez essa assim. pessoa conheça tanto sobre a área dela e sabe o quanto talvez ela tá sabendo, sei lá, 20% do que deveria saber. E ela sente a síndrome por... Só que às vezes esses 20% já é muito mais do que... Além exatamente. Do Exatamente. padrão, digamos assim. Pô, interessante isso, André. Deixa eu só concluir essa parte da Amy Cuddy. O que ela descobriu é que... Ela não descobriu, mas um dos estudos que ela traz no livro é da neuroplasticidade do cérebro. Ela diz que no passado a gente sabia, quando eu estava ensinando a minha filha a dirigir, né? E na mesma avenida que eu, aprendendo as mesmas coisas. Poxa, eu lembro quando eu comecei a dirigir. Eu tentando dirigir, prestar atenção na estrada, trocar a marcha, meu pai gritando do lado. Eu falei, nunca vou aprender a dirigir. Mas depois de uns 2 meses você começa a dirigir. Ou antes, né? Espero, né? O que acontece? O nosso cérebro tem algumas conexões neurais. Assim que começa a se encostar, a lançar um raiozinho, eles começam a se encostar. E você torna o automático. Tem algumas coisas que vocês fazem na sua vida que são automáticas. Vocês nem pensam mais sobre isso. O que a Amy trouxe para o livro dela é que a neuroplasticidade do cérebro, não apenas existem conexões neurais, mas o seu cérebro se modifica fisicamente para se adaptar a novas habilidades. Sabendo disso, uma coisa que ela descobriu também é que a sua postura tem um impacto na maneira que você se sente. Quando você perguntou o que eu faço, então, muita gente, em vez de ficar sentado na cadeira, caído para trás, braço cruzado, perna cruzado, vejo muitas mulheres, ao fazer apresentações, elas cruzam a perna, deixam uma perna cruzada, você vê que ela não está estável naquela posição, e nós ficamos meio que, assim, nos sentimos acuados quando conversamos com alguém em público ou alguém mais agressivo. Ainda que não conhecemos de linguagem corporal. Exatamente. Automaticamente. Você já... Ela disse, muda a sua postura primeiro. Começa a colocar um sorriso no rosto, estufa mais um peito, deixa os braços para o lado, a perna numa base maior, caminha um pouquinho mais firme. E tudo isso manda uma mensagem para o seu cérebro dizendo, estou bem. O que é interessante é que anos depois ela começa a perceber que quando você se sente bem, o cérebro reage a isso. E se você está se sentindo mal, se o seu corpo reage cruzando o braço, ocupando menos espaço, você começa a perceber que você começa a receber uma descarga de adrenalina, de cortisona, o cortisol, o hormônio do estresse. E você começa a ficar mais nervoso ou nervosa. Quando você coloca uma postura, sorriso no rosto, depois de um tempo, o cérebro vendo aquilo, ele começa a liberar dopamina, endorfina, outros neurotransmissores que fazem você se sentir melhor. E depois de um tempo você se sente melhor. Então começa com a postura primeiro. Ela está agora em Harvard, a Amy Cuddy, e ela mostra que uma estudante veio na sala conversar com ela, dizendo, olha, eu vou embora do curso, né? Ela falou, mas o que aconteceu? Eu falei, não, as pessoas vão perceber, eu não deveria estar aqui. Alguém fez alguma coisa com você? E a menina fala pra ela, eu me sinto uma impostora. Quem que ela lembra? Dela, né? Dela há 15 anos atrás. Ela olha pra menina e fala, não, senhora, você volta pra sala agora, mas antes, passa no banheiro, coloca a mão na cintura e fica 2 minutos com a mão na cintura. Melhor ainda, coloca a mão pra cima e fica com a mão pra cima por 2 minutos. Bota um sorriso no rosto e quando você responder alguma coisa em sala, responde de pé. E ela começa a dar todos os atalhos pra menina.
E no TED, ninguém Caraca. percebe que ela faz isso. No TED, ela fala pra menina, sai dessa sala agora e finja até se tornar. No TED, ela fala, fake it until you become it. Olha o que ela diz, ela não fala finja até conseguir. Ela fala finja até se tornar, porque Já de mudou, acordo com né? os estudos dela, com o tempo você mudando sua postura, ocupando mais espaço, que é uma das grandes dicas que ela dá, você começa a perceber que você começa a se sentir diferente. E se a neuroplasticidade do cérebro estiver correta, você se torna uma pessoa diferente depois de praticar esses hábitos por algum tempo. E a partir do momento que você incorpora isso, vamos dizer, você acha que o público em volta meio que percebe a mesma coisa do contrário, né? Ele percebe isso, te dá mais valor, sei lá, enfim. Você pode ter certeza, turma. Na Vanessa Van Edwards, que eu mencionei, no livro dela Captivate, ela fala muito de primeiras impressões. E existem estudos diferentes sobre primeiras impressões. O que vocês já ouviram falar de primeiras impressões? Quantos segundos até a gente avaliar ou julgar alguém? O que vocês acham? Deve ser tipo assim, né? Meio rápido, sei lá, uns 5 eu segundos. tenho na assim. cabeça que é meio estranho você já ter uma impressão sem conhecer uma pessoa. Mas Não é? você acaba. Mas de é uma certa automático. Então forma. você não faz isso então, Rodrigão. Você não olha pra pessoa e fala, não vou julgar até eu conhecê-la melhor. Eu julguei. Não é? A Não vou julgar, gente já tá acaba julgando julgando. já. Não tem como. Verdade, verdade. Ainda que você mude isso depois, esse julgamento, né? Mas é meio que... Aquelas vezes que você É fala assim, automático. caramba, eu não sabia que essa pessoa era desse jeito, né? Turma, é até chato o que eu vou falar, porque a Vanessa Van Edwards disse que quando nós encontramos alguém, nós nos fazemos algumas perguntas. Essa pessoa é amiga ou inimiga? Essa pessoa é uma aliada ou adversária? Essa pessoa é uma vencedora ou é uma perdedora? Porque de acordo com ela, os estudos dela, eu e você queremos nos associar com quem? Vencedor. Vencedor. Ela diz que é quase que uma ação automática do cérebro, de instinto, de salvar a sua vida. Quando nós encontramos alguém, nós fazemos sim um primeiro julgamento. Tá bom? Tem um livro que ficou muito famoso no Brasil e nos Estados Unidos, que é como... Deixa eu ver de certo. Tem 2 traduções. Como fazer alguém gostar de você em 90 segundos ou menos e como convencer alguém em 90 segundos ou menos. Aí, se vocês quiserem, eu sei que não importa pra vocês, né? Mas Não, o terceiro... porra. Não, eu falo o terceiro livro, que é Como fazer alguém se apaixonar por você. Ah, não, aí não. Aí não precisa, né? Tá bom. Tá. precisa. Não, você tem que fazer sua esposa se apaixonar por Não você é? todos os dias. Exatamente. Caralho, E esse porra, livro fala no sobre isso, vídeo cara. mesmo, Ó, cara? Olha só, esse autor lançou 3 livros diferentes. Nos 3 livros tem um estudo da Lisa Berkman, que é a cabeça de medicina de Harvard. E ela diz que quando nós olhamos você... O que vocês olham, turma, quando vocês veem alguém pela primeira vez? A gente não se conhece, a gente se encontrou agora aqui. O que você olhou em mim quando eu entrei pela porta ali? Eu acho que foi o carisma, assim, do jeito que você entrou, assim, e tal, já se entrou já comunicando e tal, entendeu? Tá Foi bom. a primeira impressão que me Teve, passou. teve ali, tá bom. Às vezes, turma, a gente não vai nem abrir a boca. As pessoas já estão nos julgando, vendo alguma coisa. De acordo com essa doutora, nós olhamos os seus olhos, nós olhamos entendi. o seu sorriso e nós olhamos uma postura aberta. Não é qualquer postura. Uma postura aberta. O que é postura aberta? Interessante. O que é uma postura aberta? É em vez de eu ficar aqui assim conversando com vocês, deixar um pouco o meu braço um pouco mais pro lado, como eu estou fazendo na última meia hora. Foi Exatamente. mal. Eu sempre pensei, por que postura aberta, né? Parece que uma postura aberta, você fica um pouco mais vulnerável pro outro. Dá uma mensagem de, eu tô aberto, eu tô tranquilo, não tô me defendendo, eu confio em você, pode vir conversar comigo. Você transmite uma mensagem de, vem conversar comigo. Bacana. Né? Mas não pode transmitir também vulnerabilidade? Pode, dependendo da postura, né? Quando eu falei do Chris Anderson, que é o curador do TED hoje. Ele tem um livro escrito chamado TED Talks. E tem um outro autor chamado Carmine Gallo, e o livro é Talk Like TED. Parece muito parecido os dois. O Carmine Gallo analisou os 500 maiores TEDs mais vistos e o Chris Anderson analisou o TED. Ele é o curador do TED. Ambos concordam com uma coisa. Existem algumas coisas que a apresentadora ou o apresentador faz que se conecta rapidamente com a audiência. Eles colocam em palavras diferentes, mas praticamente é demonstrar vulnerabilidade. Quando a pessoa se conecta emocionalmente, quando conta uma história pessoal sua, quando se permite errar, quando fala, eu não sei tudo, mas está aqui o que eu descobri. Aquilo se conecta rapidamente com a pessoa. Porém aí, Rodrigão, com respeito à postura, uma postura aberta, não é postura aberta, eu não sei nem como fazer uma postura aberta que você demonstre vulnerabilidade, mas na hora que você tem uma postura aberta, mas tem um leve sorriso no rosto, você meio que está dizendo, boas-vindas, né? Pode vir aqui conversar comigo.
De todas as técnicas que nós conversamos no treinamento, talvez a mais simples de todas que eu recomendaria é o sorriso, turma. Existem dezenas de ciências por trás do sorriso. Olha. O sorriso, numa apresentação, se você tem um sorriso, não é nem 10%. Eu acho que para mim é meio caminho andado já para uma boa apresentação e conectar com a audiência. E tem que ser Já um tem que sorriso... entrar sorrindo, cara. e eu Tem que entrar imagino sorrindo, não é cara. forçado, não pode ser Não forçado, pode ser né? forçado. Aí Antes achar você pegar lá o Não pregador pode. e deixar alguém... E aí, só... As pessoas percebem quando o nosso sorriso não é real. A gente sente algo, turma. É verdade, é verdade. E é por isso que é muito você trabalhar a sua intenção. Vocês me convidando para o podcast, eu fiquei, poxa, eu tô nervoso, não conheço do assunto. Não, mas a minha intenção é dar valor. Falei, pô, eu vou levar alguma coisa que quem vai ouvir vai usar pro resto da vida. Então eu vim com uma intenção e vim animado, pilhado. Falei, pô, vamos lá, tô foi animado isso que eu pra hoje. percebi quando você entrou. Chegou, É isso que eu quis exatamente. dizer. Que bom que você sentiu Não, essa mas mensagem. quando você também foi dar lá o treinamento, lá no workshop, lá falou, pô, mano, o cara veio mil volts, cara, né? E transmitiu isso pra gente, cara. Exatamente. Porque quando nós falamos de... E aí nós temos aí muita gente que lida com seguros e devem ter escutado a palavra rapport. Isso. Que é mais ou menos o relacionamento de confiança, né? Ah. E você cria... O rapport pode ter sintonia e sincronia. Sintonia... Sabe aquela pessoa que você se encontrou talvez há 5 minutos agora, foi almoçar e falou, pô, gente, parece que você conhece quase há 20 anos, né? Sim. É difícil isso acontecer. Uhum. Eu e meu irmão, nós somos totalmente diferentes um do outro, né? Eu tenho essa não é cara só lá de em casa. japonês. Lá na sua casa também? Cara, é muito engraçado. Meu irmão tem olhos verdes, cabelo meio encaracolado, mais alto, mas a gente anda do mesmo jeito, dá bronca nos filhos do mesmo jeito, fala mais ou menos parecido. A gente tem uma sintonia muito grande. Sincronia, você cria. E aí que vem a técnica que muitas pessoas aprendem ao longo da vida para criar sincronia com as pessoas. Tá bom? E aí você tinha feito uma pergunta para mim sobre... Antes de eu entrar em rapport. Qual era? Puta, não lembro, Eu cara, também não, porque- cara. Desculpa, Eu vou às vezes cortando, porque senão depois eu acabo perdendo o fio da meada, cara. Mas eu não tô lembrando. Desculpa te cortar. Não, Posso- perfeito. Quando a gente fala de falar em público, assim, tem desde você fazer uma apresentação, sei lá, para 100 pessoas, para 30 pessoas, como às vezes acho que uma reunião pode ser considerada também um falar em Sim, público. sem dúvida. Uma conversa 1 a 1 pode Uma ser conversa considerada. 1 a 1, tá? Porque assim, eu lembro, até não sei se você vai lembrar dessa situação já. A gente precisava fazer uma apresentação pro cliente e o nosso mercado é muito técnico, né? E às vezes eu sinto que em algumas reuniões você leva um tecnicismo exagerado que você não cria essa conexão, essa sincronia com o teu interlocutor ali, né? Enfim, seja cliente, seja quem for. E uma vez ele tinha que fazer uma apresentação que quem dominava o assunto era eu, só que eu estava em lembrei. viagem Meu brother, cara. e ele Irmão. estava aqui. E o cliente era dele, não era meu. Ele tava no exterior. Mas quem dominava o assunto era eu. E aí eu montei a apresentação, mandei pra ele e aí fiz a apresentação pra ele. Eu falei, agora você vai fazer essa apresentação pra mim Não umas sei se você 3 tá vezes. contando isso, velho. E aí ele fez pra mim um dia, no dia seguinte, até eu falei... Aí A gente ficou treinando, né? A gente ficou treinando. E aí eu falava, ó, se tem uma mensagem que você tem que passar, é essa aqui. Esse slide é o mais importante. É. Foca aqui. O outro é, ó, vai levar você até a mensagem final, que é essa aqui. E a gente... Você acha que esse treinar é só pra enganar? Ou é importante também, enfim? Totalmente importante. Porque se você não treinasse, na hora que você chega na frente do cliente, você vai se sentir um impostor. Você vai falar, eu não sei o suficiente, tô aqui enganando o cliente. Mas depois de algum treino, você começa a absorver aquela mensagem, vem aquele momento brilhante, você começa a se sentir bem e você faz uma melhor apresentação ou entrega. Aconteceu isso comigo. Aconteceu isso contigo? Eu tava muito assim nervoso, porque eu não dominava, igual ele falou. Mas a gente treinou. Na apresentação eu já tava nervoso. E assim, era muita gente num cliente importante. E era gente que querendo ou não intimida mais um pouco, né? Se o cara tem alto... Era de um tal. cargo maior. E aí foi bem. E aí eu saí Nossa, cara, eu saí da reunião. me ligou na hora, leve, assim. falei, porra, obrigado. Cara, deu tudo certo, que não sei o quê. Porque assim, no começo eu tava nervoso, mas depois eu fui... Igual você falou, fui criando uma confiança no que eu tava falando e tal, e foi. Turma, é inacreditável o número de profissionais como eu e você que não se preparam antes de uma apresentação. E a gente escuta isso muito, André, não tenho tempo, tenho 30 minutos, alguém me chamou, eu tenho que entrar agora, ou é pra semana que vem. Turma, dedica um tempo para se preparar. A preparação vai mudar completamente a sua apresentação. Agora, você entrou numa sala cheio de pessoas que você mencionou que tem um nível, um cargo mais elevado, um nível mais alto, e dá aquele medo, certo? Sim. Quando nós entramos numa reunião com alguém assim, como geralmente a gente se comporta? A gente entra meio que quietinho, senta ali no canto e espera alguém chamar a gente, certo? Sim. Se eu puder dar uma dica para vocês e para quem está nos assistindo,
Existe um estudo chamado primazia e recência. Pode esquecer esse nome já. Esse estudo diz o seguinte, que nós lembramos do que foi falado no começo de uma apresentação e o que foi falado no final. Nos últimos anos na nossa empresa, nós temos recebido pacotes de treinamentos e é interessante porque os temas vão mudando ao longo dos anos. E tem alguns temas que surgem e somem. Nesses 3 últimos anos, surgiu o tema de marca pessoal. A Cris Ayak foi uma das primeiras a me pedir esse tema há uns 8 ou mais anos atrás. Nunca mais vi esse tema. E de repente a gente recebe esse tema num pacote agora. E tem algumas técnicas para marca pessoal. Se nós usarmos esse estudo da primazia e recência, aqui está uma técnica. Assim que vocês pisarem numa sala, numa reunião, numa apresentação, sejam os primeiros a falar. É estranho eu falar isso para vocês, mas sejam os primeiros a falar. Como assim? Quando você é o primeiro a falar, uma coisa acontece, você estabelece autoridade. Tá bom? As pessoas veem você como uma pessoa de autoridade. Outra coisa acontece. A pessoa que falou primeiro, ela começa a ter memória na mente de quem estava na sala. Então, qualquer reunião, espero que meus clientes não estejam vendo isso agora, porque eu faço isso. Eu piso na sala, tem 3 pessoas me esperando. Assim que eu piso, opa, boa tarde, tudo bem? Vem mais alguém para a reunião? Eles, não, só você mesmo, André. Muito prazer, André Yamaguchi. Onde eu posso sentar? Só tem uma cadeira às vezes. Aqui, pode sentar, André. Opa, obrigado, sento na cadeira ali. Mas eu começo a estabelecer um ritmo para aquela reunião. Eles começam a me ver como uma figura de autoridade, entre aspas, na reunião. Eu faço questão de encerrar a reunião também. Terminou a reunião, é isso, terminou. Pera, deixa eu só ver se eu entendi. Então, para a semana que vem, eu envio para vocês uma proposta com esse objetivo aqui específico, porque isso é importante para vocês. É isso mesmo? É isso mesmo, André. Tá bom, muito obrigado, turma. E vou embora. Se essa lei da primazia e recência estiver correta, quem é que vai ficar na cabeça deles na próxima semana? Não é hoje, na próxima semana. Sou eu. Você. Tá bom? Então, tem algumas coisas que a gente... Técnicas de apresentação não é só falar em público. É o relacionamento com as pessoas que você está na sua frente também. Começa muito antes no treinamento e a partir do momento que você entra na sala e termina ali, tem tudo a ver com técnica, turma. E eu já ouvi falar uma vez também, o André, que ninguém se falou dessa questão de como começar, né, a apresentação e tal. Às vezes você jogar uma questão, uma dúvida, botar uma dúvida na galera lá, que de repente vai finalizar com esse slide lá final, a resposta para aquela pergunta, isso funciona de fato? Muito, funciona muito. E aí vem outro livro. Desculpa eu referir ao livro, mas é o meu trabalho esse, cara, né? Da hora pra caramba. Tem um livro lançado no Brasil chamado Ideias que Colam. Tá bom? Vocês são de São Paulo. Temos pessoas assistindo aqui de vários estados diferentes. Quantos de vocês já ouviram falar da loira do banheiro? Não interessa qual lugar do Brasil você já escutou sobre essa história. Isso. Por que essa história ela viralizou, viraliza e outras como essa viralizam? Tem alguns elementos dentro dessa história. Ela é visual, ela é emocional, é fácil de ser recontada. Existem alguns elementos ali dentro. É verdade. Dentro desse livro, Ideias que Colam, ele fala de algo chamado Curiosity Gaps, espaços de curiosidade. O que é o espaço de curiosidade? Geralmente, quando nós fazemos a apresentação e tem um monte de slide na nossa frente, o que infelizmente a gente faz? Vai lendo e seguindo slide por slide. Você criou o seu roteiro e vai lendo sem interagir com a audiência. Espaços de curiosidade antes da próxima informação, você joga uma pergunta que traga mais curiosidade para aquela próxima informação. Entendeu? Então, se daqui para frente eu vou falar de logística, talvez você acabou de falar sobre a importância de qualidade dos produtos e o próximo slide é logística, e você fala, então nós temos aqui a qualidade dos produtos. Porém, não adianta ter qualidade se nós não temos um dos pontos mais importantes na entrega de um produto. Você sabe qual que é? Logística. Logística, pronto. E aí vai para o slide. Então você cria um segundinho ali de curiosidade para atiçar a próxima informação. Você deixa a próxima informação mais valiosa, mais curiosa. Então, como ele mencionou para você, esse aqui é o slide mais importante. Antes daquele slide final, talvez você possa fazer uma pergunta, contar uma rápida história, alguma coisa que traga aquela mensagem final como a mais importante para ser lembrada. Bom, pode ser feito isso. Bacana. Caraca. E André, a linguagem, né, de uma reunião, que nem eu comentei, né? O seguro ainda tem uma linguagem muito específica e tal, que às vezes o nosso cliente não entende até o que a gente está falando. Qual que é o importante de se adaptar? A gente tem hoje 2 cenários no mercado, né? Os profissionais mais antigos, que tem até um vocabulário mais robusto e tal. E às vezes também a galera que chega nova, que já chega com preconceito com os mais antigos. Esses caras só falam não sei o que e tal. Mas falta talvez um pouco da formalidade. Como lidar com isso? Antes de responder essa pergunta, turma, nós somos de gerações diferentes.
Nós sempre vamos... Pela primeira vez no mercado de trabalho, nós temos aí gerações diferentes trabalhando juntos, né? Então, a possibilidade de dar um BO muito grande, um problema grande, é alto. É verdade. Nós precisamos lembrar, e isso é interessante, depois que eu entendi isso, mudou a minha visão das coisas, que tudo que nós fazemos para fugir da dor e ir atrás do prazer. O nosso cérebro não gosta de sentir dor. Tá bom? Não sei quantos aqui pagaram a academia no começo do ano e não foram ainda. Por que você não foi ainda? Eu não paguei ainda, Não calma. pagou, tá falando. Talvez quando você acorda pela manhã, você pensa na academia e fala, nossa, mas o calor de São Paulo ou o frio de onde você tá, a dor de ver os marombas gritando, a dor no corpo depois de treinar. Se você associa a academia com dor, você não vai pisar na academia. Aí hoje, né, final de semana, você vai lá ter almoço com a sua família e vai passar um bolo na sua frente. Você fala, não vou comer bolo, porque eu quero ficar fit. Aí o bolo passa de novo na sua frente. O que você faz? Daqui. Come, meu amigo. Por quê? Você associa o que com aquele bolo? Coisa boa, prazer. Exatamente. No momento que a gente tem gerações diferentes no trabalho, pessoas com ideias diferentes, aprendizados diferentes, quem está mais tempo no trabalho não quer sentir que está defasado, não quer sentir que a linguagem dele não é boa. Quem está entrando agora no ambiente de trabalho, não quero sentir que eu tenho que me aprofundar tanto e ser como aquela pessoa que está ali. Então o que a gente faz? Automaticamente nós criticamos outras pessoas para tirar a dor que nós podemos ter no nosso cérebro. Aí outra coisa que acontece, toda vez que nós falamos mal de alguém, o nosso status perante nós, o nosso cérebro, aumenta. A gente se sente bem. A gente recebe uma descarga de dopamina. Isso significa que cada vez que você fala mal de alguém, você pode ficar viciado nisso. Então, se nós temos alguém assistindo a gente que está criticando outras gerações, você pode ter certeza. Você está fazendo isso porque talvez algo não está tão bom na sua vida agora e está precisando se convencer que você é bom, suficiente, melhor. E a gente faz isso o tempo todo. Então, é normal. Não fica chateado que você está criticando alguém. Mas fica consciente que isso acontece. Uhum. Entendendo que nós temos gerações diferentes no trabalho e nós temos maneiras diferentes de nos comunicar, às vezes nós focamos muito em nós mesmos, no nosso produto, na linguagem que está no nosso PowerPoint ou slide, e a gente esquece da parte mais importante da apresentação, a audiência. Turma, não é sobre você, é sobre a audiência. Uma boa apresentação não é sobre a qualidade incrível do seu produto. É a audiência. Eles já te chamaram lá por causa da qualidade incrível. Eles já te chamaram lá por causa da reputação da sua empresa. Verdade. Eles só querem responder a pergunta, posso confiar em você? Você vai entregar aquilo que eu preciso? Você vai me ouvir as minhas dores antes de me dar uma recomendação? Não vai só dar uma recomendação. Não é isso que eu quero de um corretor. Na hora que o corretor está na minha frente, eu quero saber se esse cara pode acompanhar minha família pro resto da vida. Então, são perguntas diferentes. Ou seja, foca a sua linguagem. Tem duas coisas que você pode focar. Na linguagem de quem te escuta, ao mesmo tempo que você mantém a sua originalidade. Boa. Agora, se você é uma pessoa que faz muita gíria, fala meio mole... Não, então você adapta um pouco mais para a linguagem de quem está te ouvindo. Se você é uma pessoa muito rebuscada, etc. Não, então adapta um pouco mais para a linguagem de quem está te ouvindo. Tá E é importante você, antes de fazer uma apresentação, por exemplo, conhecer também, tentar conhecer para quem que... Tipo, não uma plateia, mas uma reunião menor, por exemplo, para aquelas pessoas chaves, assim. Muda completamente a reunião, turma. Eu ter assistido os vídeos do podcast antes de vir para cá, muda completamente. Eu até fiz um comentário antes de nós começarmos a conversar. Olha, essa pessoa pareceu um pouco mais formal aqui, vocês são bem informais, legal. Eu percebi algo ali. Na hora que vocês percebem que eu dei uma leve estudada sobre o assunto ou sobre vocês, o respeito de vocês por mim começa a aumentar de leve, um pouquinho. Quando você estuda a sua audiência e consegue falar para eles, olha, eu acho que esta aqui é a sua dor. Ou eu percebi que esta é a sua dor. A pessoa começa a falar, pô, essa pessoa está me entendendo. Ela sabe o que eu quero dizer. E você começa a criar um relacionamento de confiança com ela. Então, sim, sempre que possível. Às vezes não é possível, tá? Às vezes não dá para estudar outra pessoa. Por isso que a gente generaliza. Nós vamos atrás de necessidades universais, vamos dizer assim. Todos nós queremos autonomia na nossa vida. Todos nós queremos buscar excelência ou ter maestria naquilo que nós fazemos. E, se possível, conectar com um propósito maior que eu tenho na minha vida pessoal com o que eu estou fazendo no meu trabalho, na minha carreira. Então, tem algumas coisas que você pode supor da sua audiência e você personaliza a sua apresentação ou para aquilo que ela realmente quer e você sabe, ou usa essas suposições universais e traz a sua apresentação para que ela possa perceber que você está preocupado em dar para ela autonomia, excelência, propósito, etc. Às vezes o que as pessoas vão comprar de um corretor não é a apólice, é a confiança. Então é a confiança que verdade. Estabelecer essa confiança daqueles dois itens, né? Confiança e respeito.
E no nosso mercado, igual a gente estava até conversando antes nos bastidores, ele é um mercado muito de relacionamento, né? Ele é um mercado pequeno, de seguros. Você conhece muita gente, porque às vezes esse cara tá numa empresa aqui, depois de outro tá aqui, tá ali, tá ali. E assim, o quanto que é importante você se relacionar, André, assim, na tua visão, assim. Ele é mais melhor que a técnica, que tá misturado? Como que você vê essa questão de se interrelacionar com clientes? Nós atendemos um banco uma vez, onde ficava o superintendente desse banco sentado, era uma mesa em U, o superintendente ficava nessa esquina, e todas as pessoas iam passando e fazendo uma apresentação para esse superintendente. Então imagina que 15 pessoas nessa sala, se cada pessoa demorasse 3 minutos, o que não é que demora, tá bom? Demora muito mais do que isso. Você ia ficar naquela sala pelo menos umas 2 horas esperando a sua vez para assistir uma apresentação ou assistindo outras apresentações. E me fizeram essa pergunta: André, eu devo me importar com outras pessoas que são profissionais como eu, que estão todos lá para apresentar para esse superintendente, olhar para ele na minha apresentação, usar as técnicas com essas pessoas também? Eu falei: você vai chegar a trabalhar com essas pessoas no futuro? Existem chances de você estar junto com ela num projeto no futuro? Mudar departamento e trabalharem juntos? Ou ela recomendar você, precisar de você? E eles: com certeza. Eu falei: então você deve. Porque muitos de nós vamos para uma apresentação, a gente foca em quem? Naquela pessoa tomadora de decisão. Como é que você sabe que é só ela que toma a decisão? Turma, hoje, cada vez mais, eu sei que no passado tinha muitas pessoas que detinham aquela tomada de decisão e não falavam com mais ninguém, né? Vários erros que estão acontecendo no mercado hoje, a gente fala: nossa, como que essa empresa tomou essa decisão tão não inteligente? Turma, você vai ficar surpreso como não foi a empresa. Como foi uma pessoa que tomou essa decisão lá dentro e escalonou essa decisão para baixo. Então, se você vai fazer uma apresentação, sim, você se comunica com todos da audiência. Cria um relacionamento. Quem é o autor? O Daniel Pink, que lançou aquele livro Vender é Humano. E cada vez mais ele fala que... E Simon Sinek, que tem um dos TEDs mais vistos também, no TED.com, ele fala que negócios são pessoas. Vendas é sobre pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. No nosso caso, é relacionamento, turma. Nós temos uma marca pessoal. Como que você quer que as pessoas lembrem de você? Jeff Bezos falou uma frase que não é dele, mas porque ele falou ficou famosa, né? Essa frase é muito antiga, que fala que marca pessoal é aquilo que as pessoas falam de você quando você não está na sala. O que você quer que as pessoas falem de você quando você não está na sala? O que elas falam hoje de você quando você não está na sala? Isso tem impacto nos projetos que você pega, na carreira que você segue, quem te chama para participar de um projeto ou outra empresa, a indicação que eu dou para o meu vizinho de receber aquele corretor na casa dele agora, será que isso tem um impacto? Você pode ter certeza. Sim. Nós somos pessoas de relacionamento, nós somos seres sociáveis. Então a gente quer esse fator de interação, de colaboração, de tese de confiança com outras pessoas. E vale para os dois lados também, né? Se você também não é uma pessoa... Então, aí que tá. Se você não é uma pessoa que se relaciona bem, isso também se acaba passando também para... E aí você cria essa imagem também, né? Pode ter certeza. Se você não é uma pessoa que se relaciona bem, as pessoas estão falando sobre isso. Turma, a gente fala sobre isso. Vai para qualquer coffee break, vai para a cozinha na hora do... A gente tem sempre fala. Alguém falando de alguém. Tem sempre. Infelizmente tem, tá bom? Nós nos contamos muito histórias, nosso cérebro fica buscando contextos. Então, às vezes o Rodrigo passa por mim, não me dá um oi essa manhã e eu vou para minha baia e eu fico: por que o Rodrigo não me deu um oi? Será que eu falei aquela besteira ontem no almoço e ele ficou chateado? Será que foi semana passada? A gente surta porque alguma coisa aconteceu ali. Tem um autor, David Rock, ele lançou um acrônimo falando: eu quero descobrir a base de todos os conflitos. E ele lançou uma base chamada SCARF, cachecol em inglês. SCARF. E os acrônimos são: toda vez que você ameaça o S, o status de alguém, essa pessoa entra em conflito. Turma, nós maridos somos ótimos em fazer isso, tá? Minha esposa saiu um dia de casa e falou assim: olha, dá a janta para as meninas e depois a sobremesa. Eu: pode deixar. Assim que ela sai, eu sou parça, né? Eu falei: meninas, vocês querem comer a sobremesa primeiro? Claro, pai, pô, legal. Elas vão, comem a sobremesa primeiro, minha esposa volta, todo mundo comeu toda a janta. Aí minha mais nova, bocuda, fala: papai deu a sobremesa primeiro. Minha esposa surtou, ficou brava comigo. Eu falei: mas como assim? Elas comeram tudo porque você tá brava comigo.
Eu sei porque ela tá brava comigo. Eu ameacei o status dela, eu desafiei o status. Ela que manda lá em casa, turma. Então o S é status. O C é certeza. Toda vez que você tira o senso de certeza de alguém, a gente entra em conflito. Pessoas do seguro aí, turma do seguro sabe muito bem, porque você vende para garantir uma... Você vende em cima da incerteza das pessoas. Isso aí. Então, tirou sua certeza, a gente entra em conflito. SCA. A é autonomia. Todos nós já recebemos uma carteirada na vida que diz só tem um jeito de fazer, faz do meu jeito. Na hora que você é tirado da sua autonomia, você entra em conflito. SCAR. R é o único que não é uma tradução diferente, porque em inglês é relatedness. Foi traduzido como relacionamento, mas é mais do que relacionamento, é um senso de pertencimento. Sabe quando você chama aquela pessoa para almoçar, ela sempre fala não? E de repente você fala assim, 4 vezes já chamei para almoçar, não foi? Não vou chamar hoje. Não chama para você ver. O BO que vai dar. Ela ia te falar não, ela nem queria ir. Mas porque você não chamou, o senso de pertencimento dela perante o grupo foi ameaçado. E o F é fairness, ou senso de justiça. E vivendo no Brasil, você pode ter certeza que esse é um dos gatilhos mais ameaçados. Quando a gente é tratado de uma maneira diferente de outra pessoa, quando 2 regras diferentes são usadas. Então você começa a perceber que falar em público, relacionamento, tem toda uma base de psicologia, ciência por trás. Não é só dar um oi, cumprimentar a pessoa e tratá-la bem. Não, tem muita coisa por trás. Caramba, mas puta, se você for pensar em tudo isso, você meio que pira, né? Exatamente. Você pira. Então qual seria a solução? E treinando aos poucos. Treinando, sei lá, não sei. Mas, Trabalhando a sua confiança, né? Mas também, o que vem da pessoa já não ajuda também? Ajuda. Ou seja, a intenção da pessoa. De que tá lá para receber a informação? A intenção de quem está dando a informação. Você. Se você tem uma grande parte dos problemas que nós temos quando nós explodimos com alguém, que levantamos a voz, é porque num livro chamado Conversas Cruciais, ele diz a primeira coisa que se deteriora não é o seu comportamento. Não é você bater na mesa, não é você gritar, não é você chorar. É a sua intenção. Antes de você ter esse comportamento, brigar com alguém, ficar chateado, a sua intenção é, não confio nessa pessoa, não gosto dela. Se um dia eu puder, eu vou dar sei lá, a sua intenção antes, tá bom? Entendi. Tanto que a grande sacada, e aí como que a gente faz então, para lembrar de todas essas técnicas? Não. É a mesma coisa com técnicas de... Turma, eu sou pago para ensinar técnicas, tá? E o que eu vou falar para vocês agora pode ir contra tudo que eu acredito. Na minha opinião, não é a técnica. É a intenção. As pessoas raramente ficam na defensiva com a gente porque eles acham que nós... As pessoas não ficam na defensiva com a gente porque nós não temos o comportamento certo, não temos as técnicas certas. Elas ficam na defensiva com a gente porque elas acham que a nossa intenção não é boa para com elas. Uhum. Então você tem que ter uma boa... Começa com uma boa intenção. Quero fazer uma boa apresentação, quero me comunicar bem com essa pessoa, quero ajudar essa pessoa, eu tenho uma boa intenção. E isso começa a direcionar as palavras certas para você, começa a buscar as palavras certas ou frases corretas para você interagir com a pessoa. Então foca em ter uma boa intenção. E o resto meio que vai sair correto. Vai sair mais correto do que você focar em tantas técnicas. Que às vezes tem aquelas pessoas que você tem um conflito já natural, né? Exato. E aí um dos dois tem que mudar isso, né, André? Então eu acho que vai muito disso, de você entender a sua intenção, por que você tem aquilo e tentar caminhar para um caminho diferente. Tentar achar pelo menos um objetivo em comum. Uhum. Talvez a gente nunca vai ser amigo na vida, mas eu vou chegar para você e falar assim, olha, eu sei que nosso relacionamento não tá bom nas 2 últimas semanas, mas a gente precisa entregar esse projeto. Requer nossa colaboração. Como que a gente pode fazer isso junto? Então eu acho algo em comum e começo a direcionar esforços com você. Entendi. Boa, boa. Por mais que você não se dê bem com a pessoa, é trazer ela um pouco pro teu lado. Um dos dois vai ter que dar o braço a torcer ali. Mas deve ter gente que não dá o braço a torcer. Tem. Então falou. É o orgulho, né? Sim, exatamente. Tem Quando o nosso orgulho é também. ferido, a gente já foi essa pessoa várias vezes, turma. Já fizemos isso, birra, ao longo das nossas vidas aí. Sim. Então, trabalha algo em comum com a pessoa. Fala assim, tudo bem, não vamos ser amigos agora, temos esse período da nossa vida que não foi muito bom, mas vamos focar em entregar isso aqui muito bem, porque vai ser bom pra você, vai ser bom pra mim. E depois a gente pensa em melhorar a nossa amizade e tudo mais. Tem uma coisa que é interessante. Se vocês lembrarem na sua vida pessoas que vocês tiveram conflitos, mas conseguiram resolver, provavelmente o nível de confiança entre vocês é altíssimo hoje. Porque ninguém acredita que tem uma agenda oculta hoje. Vocês resolveram aquele conflito, então vocês meio que... Cara, tudo bem, talvez a gente não é o melhor amigo do amigo, ou talvez vocês até são. Uhum. Talvez alguns de vocês resolveram um conflito com alguém e hoje vocês são bons amigos por causa daquele conflito que aconteceu. E vocês resolveram. Só que a gente associa conflito com algo ruim.
Conflito não é ruim. Pelo contrário, a gente precisa ter conflito na organização para não sair besteira, para alguém fazer alguma coisa, tomar decisão que não deveria. Tem que ter alguém lá colocando um contraponto. Porque senão fica todo mundo seguindo a mesma coisa. Nossa, imagina. Putz. A propensão de perigo que pode ser isso. É verdade, é verdade. André, e a flexibilidade nesse por que eu tô falando isso? Eu já tive situações onde a gente foi pra uma apresentação X, tá? E, as pessoas às vezes têm mania de fazer uma apresentação, vou exagerar aqui, né? Pra dar o tom, de 100 slides. Pô, mas às vezes o teu cliente tem 5 minutos, cara. E às vezes a pessoa fica presa nos 100 slides ali. Enquanto que às vezes você tem que perceber e ir direto ao ponto. Por exemplo, eu já tive casos que, sei lá, é isso aqui que eu quero te trazer e tal. Isso aqui dá pra gente fazer? Não dá? Enfim. Como você percebe isso? Quão importante é essa flexibilidade? Porque às vezes o cara usa 100 slides pra trazer a confiança, né? Pra mostrar a credibilidade. Isso traz credibilidade mesmo? Você mencionou que você treinou o Rodrigo numa apresentação onde você falou para ele, essa aqui é a mensagem mais importante, certo? Às vezes eu e você ficamos apegados ao slide, à informação, e mesmo sabendo que a mensagem mais importante está no slide 89, o que a gente faz? Passa todos os slides. Gente, quem está ouvindo isso, será que se importa? Imagina quantas reuniões eu e você assistimos todos os dias. Eu vou arriscar dizer que a maioria de nós, em vez de estar trabalhando todo dia, a gente está passando metade do nosso tempo em reuniões ali. Fato. No momento que você vai para uma reunião e vê alguém, é que hoje não aparece mais, né? Mas antes, quando você apertava o ESC ali do PowerPoint, mostrava quantos slides você tinha. Você ia para uma reunião, via 120 slides e falou, senhor, que... Não, eu preciso almoçar. Exatamente, certo? Então eu que sou gordo aqui. Não, mas Turma, vocês têm que focar na ideia principal da sua apresentação. Nosso cérebro não foi feito para lembrar informações. Meia hora de apresentação, lamento, as pessoas não vão lembrar nem 60% do que... Não vão lembrar nem 20% do que foi falado, tá bom? Nós recebemos milhões de estímulos a dado momento, né? Uma autora disse que nós conseguimos acessar ou entender 6 a 7. 6 a 7 milhões? Não, turma. 6 a 7 mil? Não, turma. 6 a 7. O nosso cérebro é essa máquina incrível que processa, por vez, pouca coisa, pouca informação. Então, quando você tem muita informação, o ideal, primeiro, é nem levar essa informação, turma. Lamento, sua audiência não vai lembrar. Não vai. Na hora que você começa, deixa eu falar sobre a minha empresa. Aqui na minha empresa nasceu em 1920, estamos há 100 anos no mercado. O que eu quero saber sobre a sua empresa, turma? Na hora que eu estou sentado na sua frente, eu sou egoísta. Eu estou me perguntando, o que essa pessoa vai me ajudar? Por que eu tenho que ficar meia hora ou 1 hora aqui escutando essa pessoa falar? Nós nos fazemos perguntas e se você não responder nos primeiros segundos, eu não presto atenção no resto da sua apresentação. E aí eu vou prestar atenção quando você vê aquele objetivo que você falou para mim, que está no slide 89. Aí, é isso aqui que ele queria dizer, né? Então nós precisamos entender primeiro a nossa audiência e estruturar nossas apresentações com informações condizentes com o tempo e o quanto a audiência consegue absorver. Nunca tenho mais do que 3 ou 4 objetivos na sua apresentação. Esquece, nós não vamos lembrar disso. Tanto que uma das técnicas que nós trabalhamos, como você participou do treinamento comigo, que ficamos maior parte do treinamento é descobrir a mensagem mais importante, que é aquilo que você quer, com aquilo que mais importa para a audiência. É isso. Descobre o que você quer. Eu quero o orçamento. Quero que eles façam a compra. Quero que eles mudem o comportamento. E o que importa para eles? Importa ter um serviço mais rápido, mais confiável. Importa para eles ter menos dor nesse processo. Você junta essas duas informações e cria uma única frase, um único objetivo, que vai ser o seu objetivo principal da apresentação. E faz a sua apresentação ao redor desse objetivo. Acabou, turma. Tá. Boa, Andrezão. E assim, em apresentações grandes, assim, pra, tipo, plateias e tal, é importante também trazer as pessoas pro jogo em perguntas, assim, o quanto... a interação com a audiência. Aí é complicado, né? Porque se você tem 1000 pessoas e de repente quem fez o evento falou, você não pode fazer perguntas, o que você faz agora? Você não pode mais jogar uma pergunta para a audiência, não tem microfone para eles responderem, o que a gente faz? Então você pode usar perguntas retóricas, que você vai responder. Mas você joga uma pergunta que cria uma curiosidade na mente da audiência e você responde. Quantos aqui que estão ouvindo nosso podcast hoje já receberam uma pergunta na vida? Todo mundo... Olha a pergunta que eu fiz, gente. Todo mundo já recebeu uma pergunta. Mas na hora que eu jogo essa pergunta... A pessoa exatamente, reflete. Não tem como, turma. Na hora que o nosso cérebro escuta uma pergunta, vem um gatilho que é preciso responder essa pergunta.
Você acabou de engajar a sua audiência naqueles segundinhos ali para ele prestar mais atenção no que vem depois. Algo mais que engaja a audiência é contar uma história. Mas olha como nós estamos fazendo a nossa conversa do podcast hoje. Quantas perguntas eu tenho feito para vocês e até algumas vezes olhando para a câmera, falando, André, não olha para a câmera, mas eu não estou aguentando, estou olhando para a câmera para quem está ouvindo a gente agora responder junto comigo, participar dessa conversa, certo? Boa. Então, na hora que eu olho para a câmera e jogo uma pergunta, essa pessoa que está ali agora vendo o podcast, ela está pensando, o que é isso? Como assim? Deixa eu pensar nesse momento. Ela começa a querer participar também, mas não está participando diretamente. Eu estou controlando a participação dela. Então, sim, vale a pena interagir com a audiência. Coisas como, levanta a mão, quantos de vocês já tiveram? E faz a audiência inteira levantar a mão. Ou chega para a audiência e fala assim, olha, eu tenho uma pergunta. O que vocês acham que é mais forte? Aquela pergunta que eu fiz para vocês. Posso confiar em você ou posso respeitar você? Faz o seguinte, responde para a pessoa do seu lado aí. Vou te dar 30 segundos para você responder para a pessoa do seu lado. Não precisa explicar por quê, só fala para ela qual que é. Vai lá, fala aí, qual que é. Vamos lá, turma, compartilha. E eles começam a conversar entre eles, eu acho que é confiança, eu acho que é respeito. Boa, vi que vocês responderam. Quem é que... Aí eu posso interagir mais. Quantos aqui acreditam que é respeito? Levanta a mão. Aí metade da audiência ou mais vai levantar a mão. Agora abaixa a mão. Quem acredita que é respeito? Levanta a mão. Aí eles vão levantar a mão. Pronto, interagir. E já estão interagindo comigo na palestra. Entendeu? Então vale a pena fazê-los interagir. Porque a palestra não é sobre você. É sobre ele, sobre a audiência. Entendi. E, Andrezão, nossa, cara, é muito da hora isso, né? E como que você, voltando só naquela questão do seu porte, da sua postura, assim, de novo, numa apresentação, assim, importante e tal, como você falou também da primeira, sempre começar falando e terminar falando, existe também alguma outra maneira de você chamar mais atenção ainda nessa reunião, numa apresentação, por exemplo, além disso? Além de chegar falando, né? Chegar falando, terminar porque, assim, falando. Você às vezes entra na sala e percebe que a galera tá... Caída, né? Reunião, exatamente, tá? Mais uma reunião. E turma, não é você. Talvez até seja, mas não é você. Geralmente não somos nós o problema. O problema é que aquela pessoa já participou de 3 ou 4 reuniões seguidas. E nós somos a terceira pessoa a entrar na sala, elas estão cansadas. Só que na hora que a gente vê alguém cansado, o que a gente acha? Ai, somos nós, eu sou chato, ninguém gosta de mim. E você começa a ficar chateado, sua postura já começa a refletir sem querer o que você está achando daquela audiência. Você começa a ficar com medo de interagir com ela. A grande sacada é... Faz isso esbarrar em você e tira isso aí. E muda chega, o foco, né? Muda. O foco é sempre a audiência. Você, quando eu entrei na sala, você falou assim, eu senti o seu carisma. Só que o que é carisma? Tem uma fórmula do carisma, turma. Então, talvez eu possa usar essa fórmula para responder sua pergunta. Como que eu posso chegar e chamar mais atenção? Sim. Carisma. Só que aí, se a gente perguntar o que é carisma e pedir para a turma colocar no chat o que é carisma, a gente vai falar coisas... O que é carisma? O que é carisma? Fala aí, turma. O que vocês acham? Ela é você saber cativar o outro lado? Cativar o outro lado, boa. O que mais? Eu acho que eu ia falar isso, o poder da conexão ali, você chegar e despertar bons sentimentos nas pessoas. Essa é uma boa. Despertar bons sentimentos é uma ótima ideia. Não é carisma, mas é uma ótima ideia. Boa. Pelo menos deu uma boa Cativar a pessoa do outro lado é uma ótima ideia, mas também não é carisma. Cara, tomei uma também. Exatamente, turma. Mas é muito legal isso, porque quando nós pensamos sobre carisma, a gente pensa uma pessoa extrovertida, sorridente. Isso, e eu que tô aqui sentado, que sou... Toma conta da situação. Exatamente. Eu sou mais tímido, mais quieto, não gosto de sorrir tanto. Falei, mãe, eu nunca vou ter carisma na minha vida. Vai. A razão que chama o mito do carisma é porque o mito é esse. Ou você tem ou você não tem carisma. Isso é um mito. Carisma pode ser aprendido. Os pilares do carisma são, primeiro, poder. Demonstrar poder. Como? Por meio de uma boa postura, sorriso, postura mais aberta, caminhar mais firme. Alguns líderes nas organizações já têm o poder por causa do cargo. Ótimo. Então, se você já tem o poder por causa do seu cargo, um dos fatores você já pode eliminar. Você já tem. Mas é você se comportar como se você tivesse poder. Até vestimenta, a maneira que você se veste, pode ser uma indicação de poder. Tá bom? Então tem essa. Poder. A segunda coisa é presença. Quantas pessoas vocês conhecem que, ao conversar hoje, estão totalmente presentes, sem desviar o olhar, sem olhar para o celular, ao conversar com vocês? Como é que você se sente quando você está conversando com alguém e você acha que está ótima a conversa? De repente passa alguém ali, a pessoa e dá aquela olhadinha para o lado. Ou toca o WhatsApp e ela fala, é isso mesmo. E dá uma leve olhada para o WhatsApp. Como é que você se sente? Quase que coração partido quando isso acontece. Isso não é presença.
Presença é quando você está totalmente presente e engajado naquela apresentação. E o terceiro fator, então, poder, presença. E vem o terceiro, que é interessante. Ela diz, não adianta você ter poder e presença se você não tem o terceiro fator, que é afetuosidade. A afetuosidade é você sair do seu caminho para fazer algo por alguém. É eu e você estarmos nesse podcast hoje e eu mencionar algo sobre carisma e amanhã eu mando para você uma mensagem dizendo, olha, eu percebi que vocês gostaram do tema carisma. Tá aqui um resuminho que eu encontrei na internet. Você vai gostar de ouvir, de ler sobre isso. Marca, né? Marca. Você fez algo por aquela pessoa. E mostrou que você tava prestando atenção nela ali, né? Exatamente. Olha quantos corretores estão escutando a gente que depois que faz o pitch de venda deles, nunca mais entra em contato com a família ou pessoa ou empresa. Na semana seguinte, minha recomendação é você lembrar daquela conversa, das anotações que você fez. Falar assim, olha, eu lembrei que isso aqui era importante para você. Tá aqui uma ideia. Tá aqui uma dica, tá aqui uma leitura, tá aqui quem você pode procurar. Faz alguma coisa para aquela pessoa. Na hora que você demonstrou o poder, demonstrou que estava totalmente presente e agora fez algo por aquela pessoa, você marcou essa pessoa como uma pessoa carismática. Da hora. Eu estava num treinamento uma vez, num hotel gigantesco, lindo, e eu fazendo a apresentação, todo mundo na minha frente, e acabou a luz, acabou a energia. Na hora que acabou a energia, o que geralmente a gente vai fazer? Ah, vamos parar então, vamos esperar. Não, terminou, acabou a energia, eu peguei meu laptop, arranquei da tomada, voltei lá, continuei falando com eles como se nada tivesse acontecido. Foi um tema animal, me preparei para aquela apresentação, gostei muito do conteúdo. Cheguei no estacionamento, todo mundo se despedindo de mim, o que eles lembram da minha apresentação? Que apagou a luz. Que apagou a luz e eu continuei a apresentação. Foi o ponto alto para eles. Eu fiquei chateado, porque o conteúdo era incrível. Mas olha isso. Eu ter ficado presente com eles naquele momento marcou. O cara continuou. Boa. Se nós estivéssemos agora ao redor dessa mesa, fazendo uma reunião, se alguém entrasse por essa porta, o que a maioria de nós faria? Olhar para a porta. Se eu sou a pessoa conduzindo a apresentação e reunião, entrou alguém, estou conversando com vocês, eu faço isso, o que vocês vão fazer agora? Todo mundo mesma coisa. Turma, hoje eu faço questão. Se cair o teto, alguém bater na porta, eu não atendo. Ah, André, que mal educado, você não vai atender. Não vou atender. Assim que eu terminar de passar a minha ideia, terminei o conteúdo, aí eu falo, posso atender a porta? Me dá um minuto. Aí eu vou até lá. Mas no momento que você está totalmente focado nas pessoas na sua frente, você mostra para elas, eu estou presente. Né? É dela. Elas se sentem especiais. Elas sentem que elas, naquele momento, são a coisa mais importante para você. Quer elevar o nível das suas apresentações? Esteja presente. Joga o celular dentro da mala e não mexe nele até terminar essa reunião. Você sabe que uma coisa que você falou aí, lembra do que aconteceu e manda um negócio pra ele depois e tal. Teve uma vez que eu tava numa reunião, até foi o Christian Smera, vou falar o nome dele, não tem problema não. Era um caderno que eles sempre davam isso atrás lá, sabe, no começo antes de dar um caderno e tal, enfim. E meu caderno tava acabando e ele tava na reunião, ele percebeu, não falou nada e tal. Passou uns 2 dias, chega um caderno e um bilhetinho. Eu vi que seu caderno estava acabando, toma aqui outro. Te ganhou. Olha isso. Me fala o nome dessa pessoa. É o Christian Smera. Pode deixar essa pessoa gravada aí, turma. Christian Smera. Que incrível. Eu não pedi, não falei nada e tal. Ele percebeu, daqui 2 dias chega na minha mesa lá um caderno com um bilhetinho. Eu vi que seu caderno estava acabando, toma aqui mais um. Tipo, caraca, meu. Tipo, foi umas coisas que eu... Não é que eu repeti isso, alguma coisa, mas eu sempre... pensa assim, pô, isso é um negócio que eu preciso melhorar em mim, de ter esse negócio e tal, enfim. Ficou marcado na sua cabeça essa ação que ele fez. Porque você vê que replica, né? Se você passa isso pra frente você também... Você quer tentar fazer isso também. De alguma forma. Foi bem bacana. Existe um princípio de influência chamado reciprocidade, que diz quando alguém faz algo por você, você se sente quase que na obrigação de fazer algo de volta pra pessoa. Depois que o Christian fez isso por você, a probabilidade de você querer fazer algo por ele é altíssimo, turma. Então, quando você... É claro, vocês podem usar essa técnica de uma maneira totalmente não ética, né? Você pode fazer algo para as pessoas esperando de volta alguma coisa. O ideal é que isso não aconteça. Essa autora de carisma, ela diz o seguinte, se você conseguir praticar e entender o que é carisma, as pessoas vão fazer aquilo que você quer que elas façam. Não porque você quer que elas façam, mas porque elas querem fazer por você. Esse é o poder do carisma. E se você pratica isso durante a sua vida e você se torna essa pessoa carismática, genuína, você começa a ter, entre aspas, as pessoas voltando para você. E não é pelo caderno em si, é o gesto, né? É o gesto. Exatamente. E só para até encaminhar para o encerramento, deixa eu te fazer uma pergunta. Às vezes a gente tem aquela reunião que normalmente... Sempre tem uma pessoa que já acabou, enfim, já... Mas ela precisa falar alguma coisa. E às vezes repete o que todo mundo já falou. Tipo, tá, já foi dito isso.
Isso é chato ou é necessário? Depende como ela faz isso. Se nós buscamos por padrões. Então, se essa pessoa tem feito isso em 2, 3, 4 reuniões, eu já percebi o padrão dela. Não tem como, tá? A gente percebe o padrão de alguém. E aí eu começo a perceber que aquela pessoa está fazendo isso para vanglória, para poder, entendeu? Eu sei que eu acabei de dar uma dica para vocês, ó, fala no começo, fala no final, vou dar um resumo, alguma coisa assim. Mas são apenas situações para você controlar a sala. Você, quando fizer isso, não pensa só em você. Pensa no grupo. Pensa em como trazer valor para o grupo. Então, depende muito como ela fala, qual é o contexto, a maneira que ela fala. Tem todo um... Às vezes fica prolixo ali, né, na situação. Nós não gostamos de pessoas prolixas. O nosso cérebro, ele sente mal com essa falta de objetividade. Falta de dar um contexto pra gente. Então, se você vai fazer algum comentário, faça um comentário muito bom ou uma pergunta muito boa que não só você, mas outras pessoas se beneficiem disso. Boa. Caraca, André. Puta, eu falei pra você que ia ser muito louco, Não, cara. foi mesmo. Obrigado, viu, André? Obrigado por agradeço, confiar turma. na gente e estar obrigado. aqui conosco. Show de bola, cara. Pra mim foi uma primeira boa experiência aqui. Eu nem sabia o que eu ia fazer. Eu pensei que eu ia derrubar o microfone, bater aqui do lado, mas deu tudo certo. Não, foi Mas você curtiu? Gostou? Nossa, Mas- gostei demais. Exatamente, foi muito bom. Pô, obrigado, show de cara. bola. Valeu mesmo. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Pô, um conteúdo excelente aí, que eu acho que é muito mais do que o mercado segurador, Muito né? útil pra várias pessoas, não só de mercado segurador, mas pra todo mundo. E não só para relacionamento profissional. Pessoal também, né, André? Exatamente, leva pra vida isso, turma. De fato, se você praticar em casa, se você praticar com a sua família e amigos, a chance de agora você levar para o ambiente profissional é muito maior. Pratique em casa primeiro. Boa. Boa. É isso aí. É isso aí, galera. Recados finais? Bora. Pessoal, sempre lembrando, Insurecast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada do que falamos aqui tem a ver com as nossas empresas ou empresas que já trabalhamos. É isso aí, galera. E novamente, não deixe de se inscrever no canal, no YouTube, no Insurecast. Deixar aquele like maroto, clicando no sininho. A gente tem um canal de Insure Cortes também, se inscrevam lá também. Tem os nossos shorts também, que são os principais trechos. Putz, o André vai dar 500 shorts, cara. Vai ser do caramba. E também, pra quem quiser escutar via Spotify, Deezer, estamos lá também, tá? É isso aí. galera. Um grande abraço aí. E nossas redes sociais também, que às vezes a gente esquece, né? Instagram. Segue a gente lá. Sigam a gente lá. É isso Fechou? aí, galera. Muito obrigado. Tamo junto. Super papo. Valeu, É isso aí. pessoal. Um Valeu. abraço, André. Obrigado, Valeu, gente. André. Um abração. Até a próxima aí.